times que precisam da vitória. Portanto, garantia de muita luta, muita vontade, garra e busca do gol. É o que a gente espera, é o que você ligado na Globo merece nesta tarde de sábado. Torcida do Fluminense começa o jogo animadíssima, gritando o nome do time que toca a bola aqui no campo de defesa. Esse é o Regis. Abertura na esquerda para o Paulo César. Ele vai receber a marcação do Fernando Baiano, toca no meio para Marcão. Mais uma vez recebe na zaga central do Fluminense o Sandro. Este é o Flávio, lateral. Lá vem o Fluminense para o campo de ataque. Vai se movimentando o time tricolor do Rio de Janeiro. Corinthians recua todo mundo. Fluminense vai trabalhando ali no meio do campo. Agora sim tenta uma jogada mais aberta. O Magno Alves sai lá pela direita. Recebe, busca o espaço para o cruzamento. Não encontra. O Flávio vem na ajuda. Mas aqui no meio, domina o Roberto Brum. Bom lance, bateu pro gol. Não pegou bem na bola, tentou ainda o Rony no meio do caminho ajeitar a jogada para o time do Fluminense ter sequência do lance. Não deu. Fica apenas o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater com 1 minuto e 20 segundos. O primeiro chute a gol, a primeira chance criada pelo Fluminense. E a reposição feita agora pelo goleiro Maurício. Olha, Kleber, o Roberto Brum, que arriscou esse chute, está entrando no time por uma opção tática do técnico Parreira, que barrou o Roger, que não gostou nada de ter ido para o banco e durante a sexta-feira, ontem no caso, deu a seguinte declaração: sei que tem vaga no time e no coração da torcida. Então o Parreira que assuma as consequências com a minha barração. Puxa vida, o que você achou dessa frase, Falcão? Um horror, né? Um horror porque o Parreira, um treinador conceituado, com currículo, com história no futebol. E o Roger, jogador que foi uma aposta do Parreira. No início ele disse que o Roger é um jogador talentoso, mas que não estava pronto ainda. Isso alguns anos atrás, preparou o jogador e de repente ele escuta isso. Ele tem que ficar quieto, escutar a determinação do Parreira, um homem responsável, sério, competente e honesto, que vai colocar ele no momento certo. Claro que ele deve estar dando puxão de orelha no Roger. É muito fácil de fazer isso. Coloca o jogador no banco, o jogador se recolhe dentro da sua humildade e quando volta rendendo muito mais, até mesmo para provar para o treinador que o treinador estava errado. Mas aí o time ganha e o Parreira também ganha. Roger que tem 21 anos de idade. Aí o Fluminense tentando o trabalho aqui na esquerda. O lançamento do Sandro não foi bom, não dava para o Paulo César. Ela veio muito alta e aí está o Carlos Alberto Parreira no banco de reservas do Fluminense. Técnico consagradíssimo, só campeão do mundo pela seleção brasileira. E o Roger é um jogador excelente tecnicamente, um jogador que pode desequilibrar, porque tem muita facilidade no drible, sai de trás, entra. Realmente um jogador que tem grande futuro, mas tem que ter um comportamento um pouquinho melhor. A bola no meio do campo, a dividida vencida pelo time do Corinthians. O Marcelo toca na frente para o Fernando Baiano. Aí o Edu dominando. O Edu que deve ser o grande armador aí do time do Corinthians, ficar pelo meio do campo, trabalhando a bola para a equipe corintiana. O Daniel tenta a arrancada. Dividiu o Daniel, ficou no chão e o juiz pegou a falta do Regis em cima do Daniel. Esse é o Roger, que está no banco do Fluminense. Você está revendo aí o momento em que foi travado o Daniel na chegada do Regis. A falta marcada, o Corinthians está trabalhando a bola aqui pela direita. Aí o Andrezinho. 21 anos de idade apenas também. Muita gente jovem tendo espaço no Rio São Paulo. Os treinadores usando os jogadores revelados no clube. E isso é sempre bom para o jogador. É uma ótima vitrine o torneio Rio São Paulo. Os outros jogadores do Corinthians voltam de férias. Na segunda-feira voltam a treinar. Olha o Fluminense tentando uma arrancada aí na velocidade. A bola lançada para a área. Foi muito fechado o cruzamento. O Maurício pegou sem nenhum problema. E já faz a reposição rápida buscando o Daniel aqui na direita. Marco Senna. Abre na esquerda e recebe o Adilson. O Augusto chega no lance. O Dinei vem buscar. Outra vez Augusto. Edu. Começa a fechar o tempo no Rio. Fica com um pouco de pinta de chuva aqui no Rio de Janeiro. O cruzamento foi para a área da equipe do Fluminense. O corte feito pelo Regis. No rebote, domina o Edu. Trabalha bem, o Daniel pede a bola. O Edu mete uma bola com efeito. Encontra o Daniel e já se apresenta para receber de volta. Faz a bola rolar bem o Edu. Marco Senna, Daniel. Vai para cima da marcação.
Paulo César consegue o desvio, toca para fora e arremesso para o Corinthians. Passamos de 5 minutos no primeiro tempo, 0-0 no Maracanã. Palmeiras e Vasco jogam em São Paulo e também vão empatando 0-0. Uma falta no campo de ataque do Corinthians para o Fluminense fazer a cobrança. A gente estava falando da juventude dos dois times. São 17 jogadores já utilizados, tanto por Fluminense quanto pelo Corinthians no campeonato no Rio-São Paulo. Desses 17, 9 jogadores foram revelados pelo Fluminense e 10 pelo time do Corinthians. O Edu dizia que em relação à juventude da equipe, uma coisa que pode faltar é medir, dosar essa correria do início do jogo, que o time costuma sentir no segundo tempo, porque corre muito, é muito afoito no começo do jogo e isso preocupava. Eles conversaram bastante a respeito disso. Vem o Fluminense para o campo de ataque com o Paulo César. Joga a bola no meio, domina o Marco Brito. A abertura é para o Flávio, que vem no apoio. O Fluminense vai chegando, a torcida incentiva, o Fluminense chega, toca, recebe e tenta o giro. Acabou complicando um pouco a jogada ao Marco Brito. Aí o Edson Barbosa, o técnico do Corinthians, adotando essa nova moda no bom sentido. Todos os treinadores, muitos deles, trabalham com um fone, ouvindo um companheiro de comissão técnica que fica nas cabines, nas tribunas dos estádios. Que parece ser um bom negócio, né, Falcão? Você tem um outro profissional que acompanha o jogo numa situação diferente. É numa situação onde realmente ele tem muito mais condições de ver o que está acontecendo, porque do banco ali é mais difícil. Ele de cima ele consegue ter uma visão melhor em relação ao treinador quando ele está no banco. Vai o Corinthians com o Daniel, se apresenta o Edu. Olha para a esquerda, tocou buscando o Andrezinho. Flávio fez o corte pelo time do Fluminense. Augusto recupera para o Corinthians. Aí o Dinei. Outra vez o Edu. Mais uma vez a bola chega no Daniel. Ele fez sinal para a movimentação dentro da área. Queria o cruzamento, não deu na primeira vez. O Dinei coloca o Daniel agora sim em condição do cruzamento. Ele faz o centro. Aí o Sandro deu uma amordecida ali no peito, já recuando para o Gabriel. O goleiro precisou se esforçar para evitar o escanteio. E conseguiu. Marcão é o time do Fluminense trabalhando no campo de defesa. Vasco com 7 pontos, Palmeiras com 4, Corinthians e Fluminense com 3 pontos ganhos. Essa é a classificação deste grupo do Rio-São Paulo. Cada time tem mais 3 jogos pela frente. O Corinthians, por exemplo, pega o Palmeiras no clássico local e pega o Vasco em São Paulo. O Fluminense pega o Vasco da Gama e depois recebe o Palmeiras. Marcão. Saiu bem da marcação do Fernando Baiano, escapou também da falta, mas o time do Fluminense ainda não consegue evoluir. O Corinthians está muito fechado no campo de defesa. Jorge Luiz trabalhou bem, agora sim, encontrou um espaço, tocou para o Paulo César. Ia chegando ao fundo, veio o Daniel no esforço, dá o carrinho, toca na bola. Cede o escanteio que favorece a equipe do Fluminense. Magno Alves dentro da área. Chega também o Marco Brito. Bate o escanteio o Paulo César. O Maurício deixou o gol. Passou pelo Maurício. Mas passa também pelo Sandro, que ia no apoio. Não conseguiu a conclusão. A bola vai embora. O Corinthians fica no lucro. Fica no tiro de meta. Uma primeira jogada mais perigosa neste cruzamento para a área. 9 minutos agora do primeiro tempo. 0-0 no placar e o Corinthians vai para o jogo com o Edu. Sempre com o Daniel a saída corintiana. Esse é o Fábio Luciano. A linha de zagueiros do Corinthians com Adilson. Mais à esquerda está o Marcelo. Pelo meio o Edu. Recebe o Edu, gira, protege. Encara a marcação do Rony. Toca no Marco Senna. O Dinei se movimenta e recebe. Na hora do passe do Dinei, tinha o Marcão no meio do caminho. O Fluminense procura sair de uma maneira mais cadenciada, sem botar muita velocidade no jogo. Dá a chance do Corinthians recuar todo e ficar mais uma vez postado na defesa com praticamente 9 jogadores. A essa altura, nesse momento, os 10 jogadores de linha do Corinthians estão no campo de defesa. Aí o Flávio.
Tenta escapar o Magno Alves lá pela direita. Vem a marcação corintiana. Marcação eficiente do Marcelo. Toma a bola. Aí o Adilson sai para o jogo. A primeira ordem do técnico Parreira. Roberto Brum aperta o Edu, que está recebendo todas as bolas no meio de campo do Corinthians. Aí o Fábio Luciano. O Rony vem apertar um pouquinho aqui a saída de bola. O Adilson recebe livre. Está aí o Edu, mais uma vez com espaço para trabalhar. E faz uma boa abertura, tem boa visão de jogo. Toca para o Augusto, agora mudou de lado o Corinthians. Vem o Augusto, botou na frente, vai para o cruzamento, é lance perigoso. Brigou pela bola o Fernando Baiano, houve o desvio. É escanteio para a equipe do Corinthians. O Oswaldo de Oliveira está ali atrás desse rapaz com a camisa do Corinthians. Está o Oswaldo de Oliveira ali, ó. Agora tem uma visão mais clara do técnico do Corinthians assistindo o jogo aqui nas tribunas do Maracanã. E dando uma força para o Edson Barbosa. Cobrança de escanteio, tentou a cabeçada. O Adilson, a bola vai para fora, tiro de meta, o Fluminense vai sair para o jogo. Globo 2000, no coração do Brasil. Pique Itaú Carnaval, prêmios de até 500 mil. Paulo César. É o time do Fluminense tentando chegar para o campo de ataque. Se movimentou o Roberto Brum, de novo o Paulo César. Tá difícil para o Fluminense chegar lá na área do Corinthians, Falcão. A força do Fluminense é a bola rápida no Rony ou no Magno Alves. A bola não está chegando, o Fluminense está demorando a sair. Na jogada de criatividade aí, nesse setor, tem que ser mais rápido para puxar o contra-ataque, senão o Corinthians consegue se fechar bem. Agora sim vai tentando o Fluminense botar velocidade com o Roberto Brum. Se aproxima o Flávio, faz o cruzamento, bola para a área, sobe o Fábio Luciano e tira. Completa o Andrezinho, vem o Fernando Baiano buscar. O Corinthians não conseguiu, no entanto, dar sequência na jogada, armar o contra-ataque. E o juiz ainda pega uma falta contra o Corinthians lá no meio do campo. Já está valendo. Rony. Fábio Luciano saiu na marcação. Paulo César foi o desafogo do Rony. Aí o Roberto Brum. Tentou driblar, perdeu a bola para o Edu, perdeu a bola num lugar perigoso do campo, mas o passe do Fernando Baiano não chegou no Dinei. Então é a vez do Fluminense, agora com a defesa do Corinthians um pouco menos fechada. Rony. Saiu da esquerda, foi lá para o meio, tocou a jogada. Magno Alves, a abertura para o Jorge Luiz. Cruzamento para a área, passa por todo mundo, vai ficar fácil para o Augusto dominar lá pela esquerda. Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro 2. Hoje, depois de Zorra Total em Supercine. Fernando Baiano saindo aqui pela direita e recebendo. Segura a bola, mas conseguiu ficar com ela. Aí o Dinei. Protege, se livra da marcação. Olha para o Augusto lá na esquerda. Outra vez com o Dinei. A bola, a intenção era boa para o Augusto. O Bandeira já estava marcando o impedimento. O juiz deixou seguir porque a defesa do Fluminense ficou com a bola, levou vantagem. E o Fluminense vem embora com o Sandro se mandando. É o zagueiro tirando uma de atacante ali. Tocou no Rony, recebeu de volta. Aí o passe do Sandro acabou sendo curto na tentativa de tabela. Mais uma vez o Augusto vai se mandando para o campo de ataque. Vira o jogo de Ney. Deu para o Daniel chegar antes do Magno Alves. Daniel recebe de novo. Agora do Adilson. Toca no meio para o Fernando Baiano. Ele protegeu. Escapou da falta do Regis. Toca no Daniel. Ficam os dois times tocando bastante a bola aqui no meio do campo. Nenhum dos dois, no entanto, consegue chegar na área do adversário. Pouco trabalho até agora, tanto para o goleiro Gabriel do Fluminense, quanto para o Maurício, goleiro do Corinthians. Isso com quase 15 minutos. Vamos com 14,5 agora. Edu. Aí um bom lançamento para o Dinei. Consegue chegar. Agora numa vantagem em relação ao zagueiro. Dominou o Dinei. Se enroscou um pouco com a bola, acabou retardando um pouco o jogo. Recua. Um lance para o Daniel. A opção dele qual é? O toque mais atrás para o Edu. Então o Corinthians está começando tudo de novo. O que parecia ser uma jogada mais aguda, volta a ter uma articulação aqui no meio do campo, com o Fábio Luciano e o Edu.
Daniel tentou o drible em cima do Paulo César, ganha o arremesso lateral. Corinthians e Fluminense já jogaram 18 vezes pelo Rio São Paulo. A vantagem é do Corinthians, mas é uma vantagem apertada. O Corinthians ganhou 8 vezes, o Fluminense venceu 7 partidas e foram 3 empates. Adilson. Vem buscar o Andrezinho. Está tendo uma boa chance de aparecer para a torcida do Corinthians o Andrezinho. Estava na equipe campeã da Taça São Paulo, da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1999. Senna tocou no meio, o corte foi feito. Palmeiras abre o placar em São Paulo. Basílio faz 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Palmeiras está buscando alcançar o Vasco na liderança do grupo. Há exatamente 3 pontos atrás. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Basílio. Agora a gente está vendo o ataque do Fluminense que vem com o Flávio. Está tentando sair da área, buscar jogo o Rony. Aí tomou um cutucão mais forte do Marcelo. Vamos ver o gol. Não, não vamos não. Vamos só esperar um pouquinho. Você está vendo aí essa falta do Marcelo. E o Fluminense já fez a bola rolar rápido. Está chegando com o Paulo César. Bola no meio para o Magno Alves. Ajeitou para bater. O Fábio Luciano travou. Flávio tenta aproveitar ainda lá pela direita. O Augusto chega na frente dele. Corte feito pelo Sandro. O Fluminense tenta se manter no campo de ataque. Sobe o Rony. Bota a bola no chão o Fluminense. Domina o Flávio. O Rony se mexe. O Flávio tenta o toque para o Magno Alves. Fica tranquila a defesa do Corinthians. O Dinei briga por ela. O juiz pega uma falta. O Corinthians é quem vai movimentar a bola. A falta foi nesse lance aí do Sandro. O Dinei protegeu. O Sandro botou o pé e o árbitro acabou marcando a falta. Daniel. Se ouve os gritos de encosta, Roberto, é o pessoal do Fluminense pedindo para o Roberto Brum marcar realmente o Edu e ele ainda não conseguiu. Aí o Corinthians vai chegando com o Marco Senna, um bom cruzamento para a área. Gabriel deixou passar, viu que não tinha nenhum atacante do Corinthians em condição de concluir a jogada. E ela sobra lá na direita com o Flávio. Marco Brito dominou, Edu chegou, o Corinthians retoma. Domina o Fernando Baiano, vai pro lance, fica no chão e o juiz diz que Fernando Baiano se atirou. Magno Alves, agora é a vez do Fluminense tentar puxar o contra-ataque. Cortou bem o Marcelo na primeira jogada, depois cedeu o arremesso e já está ali de novo para cortar. Só que com defeito. A bola caiu para o Jorge Luiz. Rony. Marcelo vem na marcação. Rony tenta se livrar, dá duro em cima dele o Marcelo. Vai apresentando um bom trabalho o Marcelo. Essas oportunidades que o Edson está dando para ele e parece aproveitar. Jovem zagueiro do Corinthians. Barreira começou o jogo sentado no banco de reservas, agora ele já está na escada ali, meio em pé, daqui a pouco está lá na beira do campo. Andrezinho. Até aí a intermediária, o Daniel tem sempre espaço, por isso ele tentou o cruzamento. O Andrezinho pequeno, subiu, não conseguiu o desvio. O Andrezinho tem só 1,68 m de altura. Aí o Fernando Baiano. Daniel. Mais atrás o Marco Senna, no meio o Edu, lá na esquerda ele tem o Augusto. É exatamente para lá que a bola vai. O Dinei encosta para tentar a jogada. O Augusto espera a movimentação do ataque. Dinei recebe, olha o Edu onde está agora, dentro da área do Fluminense. Tenta ganhar o fundo do campo, vem o cruzamento. Fernando Baiano vai brigar por ela e o escanteio acontece. Vamos a São Paulo ver o gol do Palmeiras, Luiz Roberto. No Basílio, olha o Palmeiras chegando. Basílio vai para a área, meteu a bomba. Basílio faz 1 a 0, você viu ali, o Palmeiras está com um uniforme diferente. Terceiro uniforme do Palmeiras. Aqui bate o escanteio, o Corinthians com o Andrezinho. Subiu o Fernando Baiano. A bola vai embora, é apenas tiro de meta para o Fluminense. Globo 2000, no coração do Brasil. Guaraná Antártica, tudo pede Guaraná Antártica. Vamos nos aproximando de 20 minutos da primeira etapa. 0 a 0, Fluminense e Corinthians. Faz um tempinho já que o Fluminense não consegue vencer
que o Corinthians não consegue vencer o Fluminense. Em 96 foi a última vitória do Corinthians, foi 3-1 lá em São Paulo. Nos 2 últimos jogos o Fluminense venceu por 1-0, no Brasileiro de 97 e no Rio São Paulo, na primeira rodada do Rio São Paulo do ano 2000. A briga lá pela direita. O Marcelo fez a falta, não concordou. Aí vem o Magno Alves. Girou, tem até espaço para bater. Mas pegou mal toda a vida. Tava dando uma olhada agora nessa falta, Zé Roberto Wright. O Marcelo virou pro juiz e reclamando, falou assim: ah, professor. O jogador chama juiz de professor também, é? É um hábito. Já tem alguns anos isso, o jogador chega pro árbitro ou professor. E professor de quê, né? Porque ele não pode ensinar nada dentro do campo. Infelizmente não é essa a função do árbitro, é só pura e simplesmente marcar. Mas é isso, o jogador... Você chamava juiz de professor, Falcão? Você estava tentando me lembrar como é que eu chamava o Wright quando ele apitava os jogos, mas não me lembro, mas eu respeitava o juiz, acho que o juiz tem que ser respeitado. Assim como também, né, o jogador chama o treinador de professor. Você chamava o juiz de professor, Falcão? Não, acho que não. Não, o Falcão com certeza não. Eu lembro muito do Falcão. Ele não lembra de como te chamava, mas você lembra dele? Não. Chamava Wright normal, como eu chamava ele de Falcão, que negócio do senhor Paulo Roberto Falcão, como se um árbitro, né? O árbitro chamava pelo nome e sobrenome, isso não existe. Tem que chamar pelo nome quando ele é conhecido. Olha o Fernando Baiano tentando a arrancada. Vai pra jogada, houve o desvio do Marcão. Tá vendo? Você fica ligado na Globo e fica sabendo dessas histórias de dentro do campo. É professor aqui, seu Wright ali. E vem o Corinthians com o Fernando Baiano. Aí o Andrezinho. Domina o Edu. O Dinei se mete pelo meio. Boa bola do Edu pro Dinei. Esperto o goleiro Gabriel. Sai e faz a defesa. Parece que o Edu é o termômetro do jogo e principalmente do Corinthians, Falcão. O Edu tá bem no jogo. O Edu que joga com extrema facilidade, com muita técnica, com muita habilidade, mas o jogo em si é muito pobre, né? O jogo tecnicamente é muito ruim. Além disso, nós temos aí quase 23 minutos, nenhum chute a gol. Nenhum chute a gol. Em nenhum momento o Corinthians se assustou ao goleiro Gabriel e em nenhum momento o Fluminense também assustou o Maurício, a não ser no escanteio que a bola passou. Fora disso, é um jogo pobre, um jogo ainda os dois times com receio, sem objetividade, sem movimentação. O jogo está valendo, por enquanto, a atuação desse jogador aí, que tem extrema facilidade de jogar, que é o Edu. Agora deu uma pisadinha na bola só para contrariar um pouquinho, mas aí na sequência já faz uma bela jogada. Ele que é habilidoso e forte, divide todas. O Edu tá de olho na vaga do Rincon. Você sabe, o Rincon mandou uma carta pro Corinthians, se desligando do Corinthians. Aí ele deu azar. E o Edu acha que pode pintar uma vaga para ele no time principal do Corinthians. Mas a diretoria pode contratar reforço pro lugar do Rincon, né, César? Falam muito no nome de Mazinho, que está na Espanha, está meio brigado no clube que está jogando e no Celta de Vigo. E pode voltar o Mazinho. Está negociando, a diretoria do Corinthians está procurando reforço para essa posição. Olha o Daniel, boa jogada em cima do Paulo César. A chamada meia-lua foi para a linha de fundo. O cruzamento recuperou-se bem. O Paulo César, o Corinthians ganha escanteio. O Daniel vai começando a se soltar. Tá aí o professor Valdir de Moraes aqui em primeiro plano. Os reservas do Corinthians. O Daniel começa a se soltar. Ele que fez um bom campeonato na Ponte Preta. É você, Cleber, com essa história de professor? É o professor Valdir de Moraes, né? Vem pra cobrança de escanteio, Daniel. E o juiz marca uma falta. Agora me diga uma coisa, Falcão. Essa história do Mazinho seria uma boa opção para substituir o Rincon, caso o Corinthians consiga trazê-lo do Celta? Difícil, cara. O Rincon é um jogador que se firmou naquela posição como segundo volante. Esse é o mérito do Vanderlei Luxemburgo, que colocou ele naquela função. E o Rincon ali acertou, porque trabalha, ele é o termômetro do time, ele organiza, ele às vezes faz até a função de terceiro zagueiro quando necessário. É um jogador taticamente perfeito. E o Mazinho é um jogador diferente, embora um jogador importante também, é um jogador que sabe jogar, jogou na lateral, é um jogador interessante, mas com características completamente diferentes do Rincon. Ali a tentativa no chute a gol do Roberto Brum e até que enfim o ataque deu trabalho para o goleiro. Bateu bem o Roberto, depois de sair da marcação do Edu, caiu o Maurício para em 2 tempos fazer a defesa, agitando a torcida do Fluminense no Maracanã. Torcida que foi chegando e agora já pode ser considerada
em bom número presente aqui no estádio do Maracanã. E a do Corinthians está ali atrás do gol do Gabriel nesse primeiro tempo, também fazendo a sua festa. Fluminense parece ter se animado, como a torcida depois do chute do Brum. Tenta chegar o Magno Alves, dessa vez a marcação do Marcos Senna foi firme, toma a bola ao time do Corinthians. Aí o Edu. Toque de bola para o Andrezinho. O Dinei se manda lá pela meia esquerda, o Augusto chega mais aberto para o apoio. Andrezinho. Muito marcado, recua o jogo para o Augusto, o Corinthians trabalha, Edu, se apresenta o Adilson. Aqui na direita o Daniel. Cruzamento para a área, buscando o Dinei. A sobra de bola do Fernando Baiano. Ajeitou para o Marcos Senna. Bateu para o gol, houve desvio e a bola passa muito perto da trave esquerda do Gabriel. O desvio nessa batida, a bola bate no Regis. Ia ser complicado para o Gabriel, ele conseguiu voltar ainda. Passa um susto o torcedor do Fluminense. Sente um bom momento a torcida do Corinthians e tem escanteio para o Corinthians bater. Vem o Daniel para a batida. O Sandro fica de olho no Dinei. Vem a jogada buscando o Fábio Luciano. A bola passou por ele. Tocou o Flávio de cabeça. A briga aqui pela direita. O Daniel chega antes do Marcão. Boa velocidade do Daniel. Aí ele sinaliza, espera a movimentação. Olha quem está no ataque, fazendo jogada bonita de atacante, o Fábio Luciano. Ganha escanteio e vai ficar por ali mesmo. Vai ficar pela área para tentar a cabeçada. Falando em cabeçada, exclusivo. Um cearense vira rei na Europa. Jardel vive o sonho e a glória de ser o maior astro do futebol português. Ele que é especialista nos gols de cabeça. Amanhã você confere no Esporte Espetacular a partir das 9 da manhã. Cobrança de escanteio do Andrezinho. Defesa do Fluminense consegue aliviar. O Marcelo, que também estava ali pela área, ainda brigou pela bola. Chega o Rony, protege bem na frente do Augusto. E o Fluminense tenta organizar um contra-ataque. Rony. Aí o Roberto Brum. Deu até agora o chute mais perigoso, exigindo o trabalho do goleiro Maurício. Flávio. Não consegue evoluir o Fluminense, aí tem calma para voltar a jogada no campo de defesa e trabalhar de novo. Jorge Luiz. Bem o Daniel. Tomou dele, depois pisou na bola, não houve nada. Paulo César. Jorge Luiz. Outra vez o Paulo César. O Fluminense não vai para frente e a torcida começa a ficar cabreira. Não gosta do Fluminense tocar a bola para trás, para o lado. Que é o time indo para cima, assim, ó. Como ameaça fazer o Magno Alves. Bate à esquerda do Maurício. Agora sim, uma jogada vertical em direção ao gol do Magno Alves. Outra vez, vibra a torcida do Fluminense no Maracanã. O jogo continua 0-0 com 28 minutos e meio desta primeira etapa. Globo 2000, no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. A briga aqui no meio do campo do Marcos Senna com o Paulo César. Marcos Senna tocou na bola, o Paulo César foi atrás. A bola bateu na canela do Paulo César. O arremesso é corintiano. O Fluminense hoje não conta com a presença do meio-campo Ian, um desfalque lamentado pelo técnico Parreira. Fábio Luciano toca a bola um pouco mais atrás para o Adilson. Hoje, depois do futebol, o capítulo inédito de esplendor. Tranquilo o corte do Sandro. O Dinei partia nas costas da defesa. O passe veio muito curto. O Fluminense vem para o jogo com o Paulo César. Passa para o campo de ataque. Rony. Fábio Luciano sempre sai na marcação do Rony. O Edson, técnico do Corinthians, já foi para a beira do campo. Está gritando muito com o time. Enquanto o Augusto ganha bem a jogada do Flávio. E tenta usar a velocidade do Andrezinho. Ele domina, segura, prende a bola. O Augusto já passa.
O Andrezinho continua dando uma rodada ali com a bola dominada até tocar atrás para o Marcelo, daí mais atrás ainda para o Adilson. Então o Corinthians começa tudo de novo. Bola do Edu para o Fernando Baiano, é boa bola, dá para o Fernando Baiano chegar. Não tem, no entanto, condição do arremate. Daniel. Outra vez com o Fernando Baiano. Não tem jeito de chutar, fica prendendo a bola, um impedimento marcado na hora do passe para o Daniel. Em São Paulo, Romário empata para o Vasco. Tudo igual, 1-1. Romário agora é o artilheiro do Rio São Paulo com 6 gols. Pero o impedimento não havia, né, Red? Não havia impedimento, os dois zagueiros dentro da área, o Sandro e o Regis davam condição e o assistente desatento, o Márcio Jorge de Oliveira, marcou, errou. Romário chega ao 6º gol, como disse o Eric Faria. Deixa o França na vice-artilharia do Rio São Paulo com 5. O maior artilheiro da história do Rio São Paulo foi o Valdemar de Brito, que descobriu o Pelé em 1933. No primeiro Rio São Paulo, ele jogava no São Paulo e fez 33 gols. É o maior artilheiro da história do torneio. Quer dizer, descobriu o Pelé e sabia fazer gol, né? Não tinha só olho bom. Sabia jogar. Ô Kleber, só para fazer justiça, o assistente do lado de cá é o Manuel Gil Gomes, não o Mário Jorge de Oliveira, como eu falei anteriormente. Aí uma falta marcada para o time do Fluminense, a falta do Edu em cima do Roberto Brum. Pode ser uma boa chance na bola parada. O Maurício quer 4 jogadores na barreira. Essa barreira vai proteger aí o canto direito. Veja aí a visão que tem o goleiro. A barreira fica ali perto da entrada da área. Nós vamos nos aproximando de 32 minutos. Bateu a falta o Paulo César. A bola explodiu na barreira corintiana. Começa a chover no Maracanã. Contra-ataque do Corinthians com o Andrezinho. Dominou, vai para cima da marcação do Marcão. Tem que encarar 2 adversários. Agora chegou o Dinei. Boa bola do Andrezinho pro Dinei. Veio na recuperação o Paulo César. Se recupera bem em todas, hein? E essa bola foi colocada um pouquinho atrás do Dinei. Ser colocado um pouquinho na frente para que o Dinei pudesse ter condições de receber na frente. Recebeu atrás, no contrapé do Dinei, ele não conseguiu. O zagueiro entrou muito bem na jogada. Outra vez o time do Fluminense vai se organizando, sempre sem ter muita pressa. Esses dois times buscam a vitória hoje, inclusive buscam acabar com uma má imagem do Rio São Paulo. Nós vimos aí 11 faltas apenas no jogo, 5 do Fluminense, 6 do Corinthians. Para padrões brasileiros, Red, número baixo de faltas, né? O número baixo de faltas, independente da qualidade do jogo, os jogadores estão se respeitando, estão procurando, dentro das suas limitações, jogar com técnica e não com violência. Recuperar a imagem no Rio São Paulo, porque nos 3 últimos torneios, o Corinthians saiu sempre na primeira fase, em 97, 98 e 99. Foi vice-campeão em 93, quando o Rio São Paulo voltou numa fase experimental. Mas nas 3 últimas edições, sempre saiu na primeira fase o time do Corinthians. E o Fluminense também, fora na primeira fase, 93, 97, 98 e 99. Então esses times estão a fim de mostrar um pouco mais de brilho nesse torneio. A garotada de Corinthians e Fluminense querendo mostrar serviço. Por isso é importante a vitória para os dois. O jogo lá em São Paulo está empatado, 1-1. Quem venceu hoje fica com boas possibilidades ainda de se classificar. Vem o Corinthians com o Andrezinho, rolou boa bola atrás para o Fernando Baiano. Ameaçou chutar, não tinha nenhuma condição. O Edu tem que dividir. Entrou forte na jogada o Marco Brito, ganhou a dividida, a bola vem no Rony. Volta o lance. É o Corinthians de novo que tem a posse de bola. Augusto. O Andrezinho está perto dele. A bola não era para o Andrezinho, mas veio em cima do André e ainda tentou dominar, não deu. Sai o Edu na marcação em cima do Rony. Ele recua a bola até o Flávio. Recebe o Roberto Brum. Jorge Luiz passa o Paulo César, bola para ele. O Rony fica bem aberto lá na direita, o Magno Alves mais pelo centro do ataque do Fluminense. O Roberto Brum chega pela meia, aí fechou o Rony quando ia receber a jogada. Acompanhou bem o Augusto e conseguiu desarmar.
É nessa bola metida em direção aos dois jogadores da frente, o Rony e o Magno Alves, é que o Parreira deve estar lamentando a falta do Ian. Ian é um jogador tecnicamente muito bom e a bola longa ele mete com extrema facilidade. Isso é o que se deve estar lamentando o Parreira e principalmente os dois atacantes do Fluminense, porque eles não têm essa bola longa, eles têm que sair para receber. E a característica do Fluminense é jogar fechadinho, explorando a velocidade desses dois jogadores. Mas precisa o jogador para meter a bola. Hoje, sem o Ian, talvez o Parreira no segundo tempo tenha que recorrer ao talento do Roger. Que tem jogado mais como atacante no time, né? Mais à frente. Mas hoje pode ser usado realmente como um meia do time do Fluminense. Será que o Parreira vai tirar o Roger do castigo? Vem para a jogada ao Fluminense com o Paulo César. Boa passagem do Jorge Luiz. O Marco Senna apertou, o Fábio Luciano chegou e a torcida queria uma falta do Marco Senna no Jorge Luiz. Olha o contra-ataque do Corinthians. Vem o Andrezinho. Fernando Baiano se meteu em impedimento na marcação do Bandeira. Impedimento difícil de marcar. Dava a impressão de que estava mesmo e realmente o impedimento aconteceu, né? Aconteceu. Pouca coisa, mas não importa. Ele estava na frente do penúltimo jogador. Impedimento bem marcado dessa feita pelo Manuel Gil Gomes de São Paulo. Parreira botou a capa para se proteger da chuva e o Roger fica só de olho no jogo. Domínio de bola do Regis. Lançamento buscando o Rony. Veio o Fábio Luciano e fez a falta. Palmeiras vira o jogo, volta a estar em vantagem em São Paulo. O Asprilla fez o segundo do Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Romário e também o do Asprilla. Já já. Aqui o Corinthians sai para o jogo com o Augusto. Não foi para frente, resolveu recuar a bola até o Marcelo, daí para o Edu. Marco Senna. Andrezinho toca de novo por Marco Senna. Vai para cima dele na marcação o Jorge Luiz. A tabela era com o Dinei. A sobra de bola ainda é do Corinthians com o Edu, daí para o Daniel. Olhou para a área, não viu muita firmeza para fazer o cruzamento, então toca com o Andrezinho. Agora a bola é para o Daniel. Chega em boa situação, consegue evitar a saída, faz o cruzamento. Dinei de cabeça! Gol! Dinei do Corinthians! Para vibrar a galera do Corinthians no Maracanã. Sacudindo o torcedor do Corinthians em todo o Brasil. Dinei na bela jogada de Andrezinho e Daniel. Foi pro fundo, Daniel cruzou certo na cabeça do Dinei. E ele abre um sorriso para comemorar o primeiro gol dele no Rio São Paulo. Dinei, Corinthians 1, Fluminense 0. E imediatamente a torcida do Corinthians, a torcida do Fluminense, veio toda para trás do banco do Fluminense, pegar no pé do Parreira e a essa altura vai acabar pedindo o Roger, né? 1-0 Corinthians. O técnico Edson Barbosa reclamava que o Corinthians criava muitas chances de gol e fazia pouco, precisava treinar a conclusão. Hoje, pouca chance, já fez o gol. E a chuva aperta no Rio. Jogada maravilhosa do Andrezinho, a entrada por trás do Daniel, fugindo também da linha de impedimento. Cruzamento maravilhoso na segunda trave para o Dinei e uma conclusão. Quando a jogada começa bem, ela normalmente termina bem, porque teve um bom domínio, um bom passe e uma excelente conclusão. Corinthians que está insistindo na jogada aérea, já fez 12 jogadas cruzando bola na área do Fluminense. Fluminense só 2 vezes. Numa dessas, o Corinthians conseguiu o gol. Aí o Fluminense tentando um empate com o Rony. Quando ele dominou, a bola escapou um pouco. Veio para a esquerda. Ele domina, está marcado pelo Daniel. Conseguiu rolar a bola até o Paulo César. Roberto Brum. Vem o Flávio. Ficou no chão, queria a falta, o juiz mandou seguir. Mas foi falta. Em cima do Flávio, foi o jogador corintiano, sem objetivar a bola. E o Loeble estava encoberto, não marcou. Então o Corinthians aproveita para se mandar, vem para o contra-ataque com o Augusto. Dinei dominou,
Faz o cruzamento, boa bola para o Fernando Baiano. Passa perto, mas vai para fora. Chance ótima teve o Corinthians e o Fernando Baiano acabou chutando a bola para fora. Vamos acompanhar o gol de empate do Vasco lá em São Paulo. O gol do Romário, Luiz Roberto. Palmeiras vai vencendo, o Vasco quer um empate. Vai Romário, bateu! Gol de falta, portanto, do Romário. Daqui a pouco a gente vê o gol do Asprilla. O Palmeiras está vencendo 2-1. E aqui o toque do Daniel. Está marcando só escanteio. O árbitro, apesar do Rony, está sentindo aí a entrada do Daniel. O Fluminense queria falta, olha aí, Wright. Você vê que o jogador do Corinthians vai na bola, toca com o pé direito na bola. Não houve a falta. Depois, depois é que há um choque, mas não houve falta. Vem a cobrança do escanteio. É que o carrinho é sempre uma jogada complicada, né? Por mais que o jogador pegue a bola, depois na velocidade, no embalo, acabou trombando com o adversário. E principalmente, né, o campo molhado. É uma jogada. Agora nós temos que ver, sempre a avaliação da jogada, a intenção do jogador. Ele tocou efetivamente a bola, deslizou e o choque posterior não pode ser considerado infração. Globo 2000, no coração do Brasil. Skol, a cerveja do verão mais redondo do milênio. Chuva deu uma apertada brava aqui no Maracanã. O torcedor está se protegendo do jeito que dá. Já teve mais forte, inclusive, do que está agora. Nós temos 41 minutos e meio desse primeiro tempo. O Corinthians vence por 1-0, gol de Dinei. Importante vitória para o Corinthians, mantendo essa vantagem, chega a 6 pontos. Palmeiras está indo a 7, porque está ganhando do Vasco. Se a coisa continuar do jeito que está, Corinthians com 6 pontos. Vasco, olha o Corinthians chegando, está na boa. Fernando Baiano, posição legal, saiu do goleiro, caiu, é pênalti. O juiz diz que não. Vem para a jogada o Dinei, tocou para o Andrezinho. Dominou, rolou, abriu na esquerda para o Fernando, para o Augusto. Augusto tocou para o Edu, vai chegar rasgando a defesa do Fluminense. Foi pênalti, não, White? Foi pênalti, não tem o que discutir. No momento em que a bola é tocada, a gente fica completamente sem... Olha lá, ele toca a bola, o goleiro vai com o braço direito, derruba o Fernando Baiano. Aí o Fernando Baiano tenta em direção à bola e o Weber dá uma vantagem que não existe nessa situação. Teria que ter marcado a penalidade. Foi pênalti. Eu tive a impressão nítida que ele ia marcar o pênalti, aí fiquei com essa visão do Wright. A hora que ele viu que o Fernando levantou, ele mandou seguir. Agora, vantagem em pênalti é demais, né? Não, a pauleira, não é brincadeira. O corte foi feito, vem o time do Fluminense tentando chegar, o Fernando briga por ela. Eu acho que aconteceu o contrário, o Fernando ficou esperando que o juiz apitasse. Como ele não apitou, ele levantou e tentou sair pro jogo. Rasga a defesa do Corinthians com o Marcelo. O Fluminense vai para uma pressão e está abrindo o contra-ataque para o time do Corinthians. Aí o trabalho do Paulo César. Jorge Luiz tentou chegar. Hesitou a defesa do Corinthians. Se confundiram ali o Fábio Luciano e o Adilson. Globo 2000, no coração do Brasil. Embratel, para chegar perto, faz um 21. Vai para a cobrança de escanteio o Fluminense, o Paulo César bate. Mais uma bola complicada, ele bate bem aberto, lá no bico da pequena área. Fica difícil para o goleiro sair. O Fluminense insiste. Domina o Magno. Vai para a jogada, ganhando espaço para bater, Maurício! Rony briga pelo rebote. Outra vez é escanteio. Olha o Fluminense chegando, apertando. E aí os dois times botaram um tempero mais saboroso nesse jogo. Teremos 1 minuto de acréscimo. Vamos até 46 minutos. Temos pouco mais de 44. 1-0 Corinthians. Vem para a cobrança de escanteio o Fluminense. Bateu o Jorge Luiz. Alivia o Marcelo. Na briga pelo rebote. O corintiano Fernando Baiano chega antes do Roberto Brum. Andrezinho, Dinei. Já pela direita tem o Marco Senna colocado. Vai para a jogada o Marco Senna.
Aí acabou tocando mal de graça para o goleiro. Vamos ver o gol do Asprilla, o segundo gol da equipe do Palmeiras em São Paulo. Luiz Roberto. A cobrança do escanteio. Anaelton, Sampaio tocou! Portanto, primeiro tempo lá, 2 para o Palmeiras, 1 para o Vasco da Gama. Aqui, 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Já já tem o show do intervalo. O show do intervalo vai falar mais da seleção brasileira, que amanhã joga com o Uruguai para tentar o título do pré-olímpico. A vaga nas Olimpíadas de Sydney já está garantida. E vamos também com o Dinei visitar uma das professoras do Dinei quando ele era estudante. Diz que o Dinei deixou saudade lá na escola. Dinei que fez o gol do Corinthians. Vai dar uma passeada pela escola dele. Olha o Corinthians chegando de novo. Grande lance do Augusto. Ficou no chão e o juiz pega a falta. A maior besteira da história do futebol. Acredite, os dirigentes de um grande clube recusaram o Pelé no início da carreira. O clube será esse, hein? Amanhã no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Vai para a cobrança de falta a equipe do Corinthians. O Augusto está tomando posição lá pela esquerda. O Fábio Luciano vem para a área. O Adilson também. Aliviou o Regis. Aliás, tem muita história de jogador que é recusado no começo de carreira. Diz que o Cafu, por exemplo, lateral da seleção, tentou uns 4 times antes de começar no São Paulo. É que a marca de quem recusou o Pelé é pesada. Cobrança de escanteio, o juiz já está parando o jogo e está dando uma falta de ataque da equipe do Corinthians. Foi bem o Loebling nesse primeiro tempo ou aquele pênalti estragou tudo, right? O pênalti realmente, espero que não falte esse gol para o Corinthians no fim, porque efetivamente a penalidade aconteceu e ele não marcou. Mas foi um bom trabalho. Agora o Garrincha também foi rejeitado, viu? Que é um absurdo, né? Sério, inclusive, quando ele foi fazer teste. De simples, a vitória hoje nas duplas e o Brasil vai pegar a Eslováquia. Grande vitória brasileira. Daqui a pouco a gente tem o início do segundo tempo aqui no estádio do Maracanã. O Loebling está checando todos os detalhes antes de autorizar o início do segundo tempo. O Corinthians vai dar a saída. O Corinthians vence por 1-0. Gol do Dinei. E o Dinei mexe na bola. Tá valendo o segundo tempo. Bola em jogo aqui no Maracanã. Corinthians e Fluminense. Fluminense mexeu? Essa é a grande pergunta, Eric Faria. Mexeu sim, Kleber, e o castigo do Roger acabou. Ele entrou no lugar do Jorge Luiz, camisa 18. Parreira pediu a ele para jogar um pouquinho mais recuado, fazendo a ligação entre o meio de campo e o ataque. Corinthians é o mesmo do primeiro tempo. Mesmo time o Corinthians, muda a equipe do Fluminense. O Roger entrando no lugar do Jorge Luiz. Corinthians que vai para o ataque com o Daniel. Ele trabalha no meio. Veio buscar o jogo Fernando Baiano. Daniel e Marcos Senna trabalhando lá pelo setor direito do Corinthians. Vem também o Edu. A bola enfiada lá para o Daniel. É lance perigoso. Vem o cruzamento para a área. Saiu na cobertura o Regis. Conseguiu evitar o cruzamento. E aí o Fluminense tenta partir para o jogo com o Paulo César. Primeiro minuto desta segunda etapa. A bola... A intenção do Marco Brito era enfiar a bola para o Magno Alves. Ele errou completamente. Bom, o Parreira fez a alteração que era esperada, Falcão. O Roger é um jogador de habilidade e agora ele vai ter que mostrar que o Parreira estava errado. Eu acho que o Parreira quer isso também. O Parreira está ali torcendo para que ele, Roger, mostre que o Parreira estava errado, deixando ele no banco. Vai depender dele, jogador de talento. Mas o Corinthians vem com a velocidade, vem pelo menos agora com 3 jogadores um pouquinho mais na frente. O Andrezinho encosta um pouco mais na frente. Enfim, o Corinthians está tentando resolver o jogo. Muito cedo, mas me parece o segundo tempo pelo menos promete melhor em relação ao que foi o primeiro tempo. Tem o time do Corinthians com o Marcos Senna invertendo a jogada aqui na esquerda para o Augusto. Marcos Senna deixou passar, a tabela ia saindo com o Fernando Baiano. Parece que começam a se soltar esses jovens valores do Corinthians, a arriscar um pouco mais. Aí o Roger. Tocou no Magno Alves, recebeu de volta, ficou no chão o Roger e o juiz marcou a falta. Ele que entrou com a camisa 10 no lugar do Jorge Luiz. A única alteração para esse segundo tempo. Você está vendo aí novamente o lance da falta. Falta clara do Marcelo.
O Roger que marcou de pênalti o gol da vitória do Fluminense sobre o Corinthians lá no Pacaembu. E tá ali colocado para cobrança de falta, deixando bem atento o goleiro Marcelo. Paulo César também está no lance. Vai o Fluminense para a bola parada, partiu o Roger, bateu de pé esquerdo e ela passa à esquerda do Maurício. Tiro de meta. Começou também lá em São Paulo, o segundo tempo de Palmeiras 2, Vasco 1. Vai para a cobrança de tiro de meta o goleiro Maurício. Continua chovendo aqui no Rio. Agora uma chuva um pouco mais branda. Chegou a chover forte no final do primeiro tempo. Aí o Adilson batendo firme lá para o campo de ataque. O Sandro toca de cabeça. O Fernando Baiano pega o rebote. Bola para o Andrezinho. Tem chance o Corinthians de chegar. Dinei dentro da área. Andrezinho rolou para trás. Menos para o Edu, mais para o Roberto Brum. Aí o Flávio. Deixa em boa condição de ataque o Paulo César. Encosta o Roger. O Edu cortou na primeira, completou o serviço na segunda, faz uma grande jogada na sequência e erra o passe depois. Mas não podia fazer tudo certo, né? Marco Brito, tocou no Roger, ficou no chão, o juiz deu vantagem. Boa jogada do time do Fluminense, olha o Rony chegando em boa condição, saiu Maurício! Consegue o desvio, toca para fora, a bola bateu no goleiro, veja como ele sai bem e consegue evitar o gol do Rony, escanteio para o Fluminense. O Fluminense já bota a bola para correr, dominando, lá pela esquerda o cruzamento, corta o Adilson, completa, domina o Fábio Luciano. Começa firme no ataque o Fluminense e o Corinthians vem para o contra-ataque com o Dinei. Pela esquerda ele tem o Andrezinho. Boa bola do Dinei. Andrezinho matou no peito, pode bater pro gol. Chutou e ela passa. Olha que velocidade no segundo tempo, Falcão. Melhorou. Em 5 minutos aconteceram muitas coisas que não tinham acontecido até os 37 do primeiro tempo. Porque depois dos 37, depois do gol do Corinthians no primeiro tempo, o jogo melhorou bastante. E começa bem o jogo. Já começa também com qualidade. O Roger é um jogador que dá qualidade, vai acrescentar qualidade ao time do Fluminense. O Fluminense agora tem 2 jogadores de frente, mas também tem um jogador por trás. Olha o Rony chegando, saiu Maurício! Era jogada legal, o Maurício sai, salva de novo e aproveita para dar uma bronca no time do Corinthians, que deu uma cochilada aí em 2 lances. É porque agora com 3 jogadores na frente, mais uma vez o lance e o goleiro saiu muito bem, aliás, a segunda saída do Maurício muito boa, fechando o espaço. Mas agora com 2 jogadores na frente, mais a chegada do Roger, os 3 zagueiros do Corinthians passam a ser praticamente homem a homem. Então um lateral vai ter que ficar, ou até o próprio Edu, que não tem a característica de marcação. O Fluminense cresce no jogo e tem dificuldade o time do Corinthians agora. Outra vez o Maurício vai ter que deixar o gol. Dessa vez o passe do Marco Brito não foi tão bom assim, mas o Edson Barbosa já vai mexer no time para ver se esfria esse Fluminense. Exatamente. Mais um jogador que vem da equipe júnior, César. Exatamente, por causa dessa mudança no Fluminense, da qualidade do Roger, ele vai colocar o Rodrigo Pontes, ele é volante no lugar do Andrezinho. A orientação para o Rodrigo, marcar o Roger. Reagindo então o Edson, a ação do Carlos Alberto Parreira. Tira o Andrezinho, coloca o Rodrigo Pontes e vai fazer o Rodrigo Pontes marcar o Roger. Aí o domínio do Magno Alves. Aqui na minha direita o Marco Brito. Dá até para bater, é o que ele faz. Houve um desvio no meio do caminho, é mais um escanteio para a equipe do Fluminense. Vai pintar agora a alteração. Isso eu gosto, quando um técnico muda, o outro vai, já corrige, já é prova de que está ligado no jogo, né? Rodrigo Pontes, número 19, no lugar do Andrezinho, número 21, a alteração feita pelo Corinthians. O escanteio vai ser cobrado pelo Roger para o time do Fluminense. Bola fechada, o Maurício foi para ela, antes do Maurício, o Marcelo tirou. Bota a bola para o próprio Roger, bateu pro gol, não pegou bem na bola, Maurício faz a defesa. Padre Quevedo, o caçador de enigmas, frente a frente com o homem que diz incorporar o demônio. Você vai ver qual o desafio que o padre fez ao suposto Lúcifer. Veja amanhã no Fantástico. O Fantástico começa logo depois do futebol. Às 5 da tarde a gente tem Brasil e Uruguai.
Brasil buscando o título do pré-olímpico. Galvão Bueno, Casagrande, Arnaldo César Coelho, Mauro Taliaferri, Renato Ribeiro trazendo as emoções do jogo para você. E depois às 7 da noite tem 2 partidas pelo Rio-São Paulo. Botafogo e Santos aqui no Rio de Janeiro. São Paulo e Flamengo em São Paulo. E logo na sequência as atrações do Fantástico. Vamos nos aproximando de 8 minutos. No segundo tempo do jogo, o Corinthians continua na frente 1-0, o Fluminense voltou melhor na segunda etapa, o Fluminense está dando uma pressão, o Corinthians tem que se segurar. O resultado é muito importante para o Corinthians continuar na sua luta para passar para a semifinal do Rio-São Paulo. O Corinthians que nas 3 últimas edições foi eliminado na primeira fase. Aí a primeira chegada do Rodrigo em cima do Roger com falta. O Fluminense dominando com o Magno Alves, ele ficou no chão. Dividiu com o Augusto, a bola espirrada, o juiz está dando só o arremesso lateral para a equipe corintiana. Aí o domínio de bola do Corinthians com o Daniel. Sai lá pela direita o Dinei. Em cima dele o Marcão. O Dinei tentou aproveitar a passagem do Marco Senna. A bola, no entanto, foi muito esticada. Então vem de novo o Fluminense. Marco Brito. O Augusto foi para a marcação. O carrinho do Fernando Baiano, esse tipo de carrinho, é muito perigoso. O juiz marca a falta e se machucou o Marco Brito. Veja aí, Red. Você vê na repetição, quando o jogador Marco Brito vai, há um choque. O jogador do Corinthians tocou com o pé. Ele buscou a bola. Você vê que ele vem olhando a bola. Ele não tem, olha lá. Agora, só que a maneira com que ele vem na bola, ele vem com uma força desnecessária. A perna esquerda dele esticada, que estava longe da jogada, ó, novamente, ó. A perna direita, ele toca na bola. E pegou exatamente no mesmo momento em que o jogador do Fluminense ia em direção à bola e o pé estava acima da linha da bola. Uma entrada dura, mas não tão violenta como eu pensei inicialmente, inclusive. Que pode machucar o tornozelo do jogador, pode machucar o joelho do jogador. O problema é esse, né? Não é nem a intenção do Fernando Baiano de machucar o adversário, não é esse o caso. É um tipo de jogada que é sempre perigosa. Felizmente para o Marco Brito ele está de pé ali, meio mancando ainda, mas tá legal. Quase 10 minutos. Tá aí o Marco Brito. Tá bem legal, ó. Dá até para arriscar o chute. Preferiu não, tocou no Roger. Ele vai para a jogada individual, foi puxado pelo Rodrigo Pontes, o juiz marca a falta. E o próprio Rodrigo Pontes aplaudiu o árbitro. O Corinthians fica esperto ali porque o Fluminense bate rápido. O goleiro Maurício outra vez está ligado, sai e faz a defesa. Globo 2000, no coração do Brasil. Pique Itaú Carnaval, prêmios de até 500 mil. Vem o time do Corinthians, Marco Senna e Fernando Baiano. Aí na direita o Daniel. Outra vez o Fernando Baiano. Tabela do Daniel com o Marco Senna, ficaram os dois no chão. O Daniel que tocou, tomou a pancada. O Marco Senna que ia completar a tabela também ficou no chão. Podia escolher qual volta a marcar o Loeblin, né, Wright? É, falta por atacado, né? Logo os dois de uma vez. Parecia um jogo do boliche, mas o Loeblin pegou. A primeira falta que aconteceu foi aqui em cima do Daniel. Essa aí nós acabamos de ver. A falta do Paulo César em cima do Daniel. O Corinthians vai para o cruzamento. Fernando Baiano fica dentro da área também. O Edu chegando, vem o Marcelo, o zagueiro. O Dinei vai lá para perto da bola. Será que vai arriscar a cobrança? É o Dinei mesmo quem bate. Uma jogada treinada. Bola para o Daniel. No entanto, a marcação do Paulo César era boa. A saída do Sandro aqui pela direita. Magno Alves tentou o lance, não deu para ele. Tem pressa o Fluminense, o próprio Magno movimenta um arremesso. Aí o Carlos Alberto Parreira com um chicletinho ali para aliviar a tensão e vai lá para a beira do campo. Os dois treinadores agora estão na beira do campo. O jogo esquentou, os treinadores também entram na parada. Vira, vira! Vem, Brito! E o Parreira gritando, pedindo a aproximação do Brito para a jogada com o Flávio. Obedeceu o Marco Brito. O Dinei está na marcação, Marco Brito vai para cima dele. Flávio abriu, boa bola, tenta o cruzamento. Sai a bola perigosamente para a área do Corinthians. Foram dois desvios, primeiro do Adilson, depois do Fábio Luciano. E aí vem o Daniel brigar por ela. Lá na direita com a marcação do Roberto Brum, chega o Marco Senna também.
E esse setor direito do Corinthians acaba livrando a equipe paulista de uma jogada mais perigosa do Fluminense. A aliviada que não foi muito boa, então o Fluminense vai voltar para o jogo. Rodrigo Pontes dá outra beliscadinha no Roger. E o Eblin tem que ficar atento, porque uma das coisas que a regra do futebol determina é que a persistência em fazer as faltas deve ser punida independente dos jogadores que estejam fazendo. E no caso aí é o mesmo em cima do Roger. Quer dizer, então já poderia ter saído com o primeiro cartão amarelo desse jogo. 3 disputas, 3 faltas. Rony, Marco Brito chutou em cima do Rony. Não se entenderam. Magno Alves ainda aproveita o lance para o time do Fluminense. Aí o Roger. Rodrigo está em cima dele de novo. Roberto Brum tocou para o Roger. Saiu da marcação do Edu. Deu realmente mais movimentação, mais leveza ao time do Fluminense. Agora chegou firme e chegou na bola o Rodrigo Pontes. Tomou bem. Fernando Baiano espera a movimentação do Dinei. Foram 23 faltas no jogo. O Corinthians já fez 13, o Fluminense 10. Agora o Dinei parou a bola e o Sandro agradeceu. Flávio. Do Marcão a bola vai no Paulo César. O Fluminense vai sair agora um pouco mais na calma. O humor rola solto em Zorra Total. Hoje, depois de Terra Nostra. Paulo César tenta partir para cima da defesa do Corinthians. O time corintiano volta para a marcação, fecha os espaços e consegue tomar bem a bola. Olha o Fábio Luciano fazendo o lançamento para o Dinei. Ele contra o Sandro. Dinei botou na frente. Vai chegando perto da área. Olha para lá para ver quem tá para ele fazer o cruzamento. É o Fernando Baiano, mas o Dinei prendeu bem na hora do chute. Acabou se desequilibrando e perdeu a oportunidade da conclusão. Essa é uma situação que deve continuar acontecendo durante o segundo tempo, porque o time do Fluminense tem que sair um pouco mais. Tem 3 atacantes, pelo menos 3 jogadores que não fazem a marcação, que ficam na frente. São os 2 pontas de lança e mais o Roger. Então o Fluminense tem que sair um pouco mais. Sai com seus laterais como está saindo agora. E o Corinthians pode aproveitar isso no contra-ataque, principalmente em cima do Fernando Baiano, que é um jogador veloz. E também a chegada dos homens de trás. Só que o Corinthians está metendo a bola e o pessoal não está chegando. O que também facilita a retomada de bola do Fluminense. Mas o Corinthians vai ter o contra-ataque. Para saber se vai saber aproveitar. Aí o Augusto dominando o Corinthians, que estreou perdendo para o Fluminense, depois ganhou do Palmeiras por 2-1 e perdeu do Vasco na semana passada. Tem aí os 3 pontos no campeonato. Hoje vai tentando chegar ao 6º ponto. Fluminense que venceu o Corinthians na estreia, depois perdeu para o Vasco e perdeu para o Palmeiras. Aliás, perdeu por 6-2 para o Palmeiras no último fim de semana em São Paulo. Magno Alves vai botando na frente, ele é veloz, chegou e bateu com perigo, a bola toca na rede, no lado direito da rede, dando um susto na torcida do Corinthians, que está atrás do gol do Maurício nesse segundo tempo. O Fluminense está bem mais insinuante, com os atacantes tendo inclusive mais confiança para partir para cima. Olha a reação do torcedor depois da boa jogada, a conclusão para fora, e o torcedor extravasa mesmo. Já vamos chegando a 16 minutos. Domínio de bola do Dinei. Sempre ele que está saindo para receber essa bola. Falta a aproximação para que o Dinei possa fazer o passe para o companheiro. Aí o Edu limpou bem. O Augusto está pela esquerda. Quem chega de trás é o Adilson. Agora sim a bola vem para o Augusto. Ele contra o Flávio. Flávio bateu na bola, o Augusto ainda recupera. O Edu é quem está mais perto. Um pouco mais atrás o Rodrigo Pontes. O Edu derrapou, ficou sem a bola. O Fluminense tenta botar velocidade no Marco Brito, fazendo o levantamento. Foi errado o levantamento. Ficou de graça a bola para o Maurício. Globo 2000, no coração do Brasil. Guaraná Antártica. Tudo pede Guaraná Antártica. O jogo está 1-0 para o Corinthians, o gol foi no primeiro tempo e a câmera mais da Globo trazendo a emoção do gol para você, mostra aquele gol no primeiro tempo, a belíssima jogada do Andrezinho com o Daniel. O Daniel pegou um cruzamento perfeito e o Dinei testou sem nenhuma chance para o goleiro Gabriel. É a câmera mais, mostrando todos os detalhes, mostrando o gol do Dinei. E agora o Fluminense é quem vem para o ataque, vem chegando de novo com perigo. Vinha, Fábio Luciano saiu bem na marcação. Tomou do Magno Alves. Marco Senna.
Lá vem o Edu. Chegou com força ao ataque, deu no Fernando Baiano. No giro, o Marcão já estava para tomar a bola dele. Foi falta do Fernando Baiano. Será que a torcida do Corinthians estaria vendo hoje, Falcão, a melhor partida do Daniel no time? Ele que jogou poucas vezes, foi expulso em 2 oportunidades. Hoje parece que está entendendo o que se esperava dele, o que ele jogou na Ponte Preta. É um jogador que tem muita facilidade no cruzamento e tem muita velocidade e está jogando mais do meio para frente, porque o Corinthians tem 3 zagueiros atrás, mas está sendo explorado as costas do Daniel e as costas do Augusto, lateral esquerdo, porque o Fluminense agora tem 2 jogadores na frente rápidos, tem um terceiro chegando. Mas em relação à atuação do Daniel, eu também gosto, acho que ele está bem, faz um cruzamento com muita facilidade e a melhor saída do Corinthians no primeiro tempo foi com o Daniel. Tanto é que o gol foi construído pelo Andrezinho, o Daniel foi no fundo e cruzou. A bola muito difícil de cruzar, porque a bola subiu e ele pegou de bate-pronto, que não é fácil, mas realmente está num grande momento, pelo menos faz uma boa partida hoje. E falando com a defesa, ajustando ali os detalhes, ele tem 27 anos de idade. Olha o Roberto Brum arriscando um chute de longe, pegou mal na bola, ela foi para fora. Fica apenas o tiro de meta para o goleiro Maurício. O torcedor do Fluminense não gosta, reprova o chute do Roberto Brum. Coitadas das unhas, né, do torcedor. Pagando pelo chute errado do Roberto Brum. Aí o Edson, técnico do Corinthians, conversando com o time. A chuva volta a dar uma apertada aqui no Maracanã. E o Corinthians vai chegando. Marcos Senna. Daniel já se apresentou. O cruzamento agora saiu rasteiro. O corte foi feito pelo Sandro. E o Paulo César completa o serviço na zaga do Fluminense. E completa com habilidade, com tranquilidade, saindo da marcação do Daniel, trazendo a bola pelo meio. Fica um pouco apertado agora. Viu bem o Flávio aqui pela direita. E aí tem bastante liberdade para trabalhar. Agora chega a marcação do Augusto em cima do Marco Brito. E o Roger vai se colocar lá atrás, em cima do Adilson. A orientação do Parreira é para que ele tente marcar o líbero. Ele está lá tentando marcar o Adilson. E o que acontece? O Rodrigo Pontes vai para cima também. E aí ele fica com 2 jogadores. Aí o Adilson sai. Aí ele tem que sair para não ficar impedido. Quer dizer, uma jogada. Começa a se ver já um aspecto tático interessante nesse jogo. E o Roger, pela habilidade, pode decidir o jogo numa jogada. Aí o Dinei dominando de costas para a defesa do Fluminense, perdeu a bola, foi na boa a tomada do Sandro. Magno Alves para o Roger, ele joga no meio para o Rony, tentou limpar, bola no meio da área para o Magno Alves, ela passou por ele, chega no Augusto e o Augusto sai bem, tirando o perigo da área do Corinthians. Foi falta. Como o esporte ajuda a maior modelo do planeta. Aí a jogadora de vôlei, Gisele Bichner, conta tudo pra você. A Gisele vai estar amanhã no Esporte Espetacular. Jogava vôlei. Esporte Espetacular começa às 9 da manhã. Tem também as emoções do circuito mundial feminino de vôlei de praia. Direto de Vitória, no Espírito Santo. Marcos Senna domina pelo time do Corinthians, toca no meio para o Edu. O Augusto está aqui na esquerda, o Edu já virou, viu e passou a bola para ele. Sempre o Augusto se confrontando com o Flávio. E nas 2 últimas jogadas, o Flávio levando a vantagem em cima do Augusto. E aí toma a correria do Augusto para tentar recuperar a bola. Ele não consegue, mas o Flávio também recua um pouco. Agora o Marco Brito é que tem espaço. Bola para o Magno Alves, limpou o lance, vem o Rony, se girar fica perigoso. Conseguiu o giro, mas aí já bateu sem aquele equilíbrio suficiente para levar mais perigo para o goleiro. Veja, a hora que ele vira, a bola dá uma escapada, ele tem que esticar todo o pé e o Maurício faz a defesa. Parece que o meio-campo do Corinthians está com um pouco mais de dificuldade, Falcão. O trabalho de marcação já não é o mesmo e não consegue bloquear o Fluminense como no primeiro tempo. O Fluminense melhorou a entrada do Roger, embora tenha participado pouco do jogo, criou uma dificuldade tática ao time do Corinthians, porque de repente ele começa a ir para cima da Dilson, ele começa a ir para as laterais, começa a dar uma mexida. O Edu tem que entrar um pouquinho mais no jogo. O Edu é um jogador de talento, é um jogador que pode meter uma bola longa, pode trabalhar, pode tentar um chute de fora da área. Então quando ele entra no jogo, o Corinthians consegue dominar a bola, consegue dominar o jogo, consegue sair com muita qualidade. Só que quando ele sai do jogo, aí o Corinthians tem dificuldade. A marcação não está boa, principalmente porque o Roger está, mesmo que o Rodrigo esteja em cima dele, o Roger está criando o espaço. Se não é ele que cria, aí sai o Magno Alves e resolve, sai o jogador Rony e resolve. Enfim, o jogo está complicado, está indefinido. Mas o Fluminense tem um pouquinho mais de força, embora o Corinthians taticamente esteja com mais força.
Você vê o número de faltas, das 15 que o Corinthians fez, 5 foram cometidas pelo Rodrigo Pontes. As 5 em cima do Roger e ele que entrou para marcar o Roger. Até agora, só uma vez ele foi e tomou a bola na boa. Nas outras 5 acabou fazendo falta. Tá aí o garoto Rodrigo Pontes, que é mais um jovem valor da equipe do Corinthians, tendo oportunidade, aproveitando a ausência dos titulares. Ele que também vem da equipe júnior do Parque São Jorge. Vamos nos aproximando de 23 minutos. O escanteio favorece ao time do Corinthians. O Dinei está lá dentro da área, marcado pelo Sandro, e o Augusto vem para a batida. Tocou no Fernando Baiano, ajeitou, boa bola pro chute do Marcelo, a bola foi para fora. É o zagueiro Marcelo, ele sobe em todas. E não vai só para jogada aérea, não. Quando ela cai no pé, ele arrisca também. Foi uma boa chance do Corinthians. Que é interessante, né? Dá um susto ali no Fluminense, porque o Fluminense está se mandando. Vem de novo com o Magno Alves. Olha o Rony, recebe em boa condição. Para botar na frente. Outra vez o Marcelo, que vai pro ataque, mas não esquece das obrigações defensivas. Tomou bem a bola do Rony. A torcida do Fluminense vê o time chegar, apertar, mas não criar a chance do gol, não chegar ao gol de empate. Começa a ficar meio inquieta no estádio do Maracanã. A boa torcida do Fluminense, sempre a torcida do Fluminense mostrando muita paixão pelo time, muita força ela dá ao time, em qualquer situação. Veio bem rasgando lá embaixo o Regis, fez o corte. E essa mesma torcida que apoia, ela também cobra. Gritou para o Parreira colocar em campo o Aguinaldo e o Parreira atendeu. Aguinaldo, atacante, contratado junto ao Grêmio, daqui a pouco em campo, fazendo a estreia. Conversando aí com o Parreira, o Aguinaldo que jogou no Vitória da Bahia, teve uma passagem pelo Corinthians, não fez muito sucesso no Corinthians, voltou para o Vitória e estava no Grêmio antes de vir para o Fluminense. Vai ser a opção de ataque do Carlos Alberto Parreira. Vem o Roberto Brum. Bola na direita por Flávio. Agora é a vez dele atacar e o Augusto defender. Flávio conseguiu o lance para o Roberto Brum. Marco Brito. Vira o jogo, tocando no Paulo César. Roger. Levantou a bola, acabou dificultando um pouco a ação do ataque. Depois, na sequência, o Marcelo se esforçou ali na defesa do Corinthians, tirou a bola. E onde está o Fernando Baiano? E aí fica só o Dinei lá no ataque. Complica o contra-ataque. Sandro. Ele limpou bem. O passe foi muito à frente. O Flávio não foi. Eles não se entenderam. 25 minutos. 1-0 para o Corinthians. Globo 2000, no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. E aí a alteração que o Parreira faz, tira o Magno Alves. A torcida estava pegando um pouquinho no pé do Magno Alves por alguns erros, por algumas jogadas que ele não concluiu. E coloca o número 26, o Aguinaldo, que está fazendo a estreia dele no Fluminense. O Aguinaldo foi comprado junto ao Grêmio e custou R$1,5 milhão de reais. Uma contratação que alguns diretores do Fluminense acharam muito caro. Enfim, o presidente falou que não há muitas opções no mercado e que o Aguinaldo acabou sendo uma boa contratação. Agora eu disse que a torcida pegava um pouquinho no pé do Magno Alves quando ele estava em campo, mas deu a impressão de ter ficado mais brava com o Carlos Alberto Parreira, que tirou o Magno Alves. A reação da torcida não foi muito favorável à alteração feita pelo Parreira, pelo menos pelo jogador que o Parreira escolheu para tirar do jogo. Marco Brito tentando o cruzamento, o corte foi feito pelo Marcelo. Paulo César, outra vez o Marcelo. Aí o Adilson dá sequência ao lance, tocando a bola no Marco Senna. Fernando Baiano pela esquerda, Dinei pela direita. O Marco Senna vem conduzindo a bola, adiantou demais. Saiu bem na cobertura, na marcação o Regis. Tenta ligar a jogada com o Rony. Ele vai dominar aqui pela direita. A marcação é do Augusto. Rony prende um pouco, esperando o time do Fluminense chegar na área. Veio o cruzamento, ela sobrou. Marco Brito perde o gol, o time do Fluminense. O Marco Brito dominou, ficou em situação de concluir. Ele bateu, parece que bateu a bola no chão antes de sair. Depois, na queda, ele bateu a cabeça. Veja aí, ó, ele domina, quando ele chuta, ela bate no chão. O grande problema aqui, Cleber, foi o escorregão que ele deu com o pé de apoio. Eu sempre bato nisso,
eu acho que o jogador tem que jogar com chuteiros de trava alta. Olha o pé esquerdo, escorregou. E aí quando ele entrou com o direito, entrou completamente desequilibrado. A outra imagem, talvez ele possa ter uma imagem melhor. Repare o pé esquerdo dele aqui. Quando ele vai firmar, pé esquerdo no chão, ele escorregou, olha o pé esquerdo. E aí ele entra mal na bola, inclusive chutando com o pé direito, batendo no esquerdo. Deu para ver que a chuteira dele não era uma chuteira com trave alta, porque realmente você perde um gol. E acho que ele pode ganhar e perder um jogo no uniforme já. Você tem que ter uma preocupação em relação a isso. Ele podia ter feito o gol do empate. Chuteira de borracha, campo molhado. Acontece isso. São os detalhes do jogo. Marco Brito depois bateu a cabeça, saiu do campo, foi atendido. A torcida do Fluminense foi ao desespero. A do Corinthians suspirou aliviada. E agora vê o time atacar com o Fernando Baiano. Ele arrisca o chute, ela pega. Ele não pega bem na bola, ela vai à direita do goleiro Gabriel. Daqui a pouco, logo depois do futebol, o capítulo inédito de Esplendor. Já está de volta o Marco Brito, que saiu para ser atendido. O Fluminense está completo outra vez. Perde por 1-0. Palmeiras continua vencendo o Vasco por 2-1 em São Paulo. O grupo está ficando com o Palmeiras e o Vasco na liderança, 7 pontos ganhos. O Corinthians está indo a 6 pontos. E o Fluminense ficando com os 3, pelos resultados do momento. Bom, o corte feito pela zaga do Corinthians. O Edu tenta aliviar, não deu ainda. O Fluminense dá uma certa pressão no time do Corinthians. Olha o Marco Brito, vai arriscar de fora. Nós tivemos até agora no Rio São Paulo 8 confrontos entre times cariocas e paulistas. Até hoje, 3 vitórias para cada lado e 2 empates. Se os resultados de hoje se confirmarem, São Paulo pula para 5 vitórias contra as 3 vitórias do Rio e os 2 empates. Tiro de meta batido pelo Maurício, buscando o Fernando Baiano lá no campo de ataque. Corinthians também não chega, né? O Corinthians não está até agora assustando o goleiro Gabriel nesse segundo tempo. Um ou outro lance mais forte. Agora, por exemplo, tem a oportunidade com o passe do Marco Senna para o Fernando Baiano. Ele devolveu bem para o Senna. Dominou. Abertura. Era para o Dinei. Já voltava na marcação o Paulo César. E outra vez o Fluminense começa a jogada. Roberto Brum. Essas vaias são da torcida para o Marco Brito. O Corinthians vai mudar de novo, vai entrar o Luiz Mário no lugar de Marco Senna. Um jogador um pouco mais ofensivo vai entrar no time do Corinthians. Chegada do Roberto Brum, ele escorregou na hora do drible. Ainda assim brigou pela bola, conseguiu ganhar do Edu. Na hora do passe o Marcelo estava ali na frente da zaga do Corinthians, cortou. O Sandro se esforça, mas o rebote é corintiano com o Edu. Ele está demorando porque tem só o Dinei lá no campo de ataque. Segurou um pouco, mas não tinha outro jeito. Deu lá para o Dinei. O Fernando Baiano agora sim já chega para ajudar o Dinei. Mas ele prefere a bola recuada com o Daniel. O Augusto está pela meia. O Edu vai chegando. Agora sim o time do Corinthians não vai mais para o contra-ataque. Vai mesmo armar uma jogada, articular uma jogada. Daí esse é o problema do contra-ataque, né? Porque o Corinthians está metendo a bola longa, cometendo o Dinei. E a tendência, o que tem que se fazer é chegar de trás em altíssima velocidade. O que acontece com o Corinthians? O Dinei recebe uma bola, ou o próprio Fernando Baiano, e ele tem que esperar que os jogadores cheguem de trás. Quando os jogadores do Corinthians estão chegando, obviamente está chegando o time do Fluminense junto e perde a noção do contra-ataque. Agora, esse rapaz que vai entrar, o Ismar, é um jogador de velocidade. O Corinthians vai ter o contra-ataque pelo lado direito agora. Se ele ficar na frente, se ele vier buscar o jogo no meio campo, ele vai ter dificuldade. Mas pelo menos o Corinthians vai ter um jogador de velocidade e de definição na frente. Quem ataca é o Fluminense, o cruzamento do Paulo César. Pega o rebote Marcão. Marco Brito arriscou e o goleiro pegou. Mostrou profissionalidade o Marco Brito, né? Porque ele chutou. Perdeu aquele gol praticamente na cara do Maurício. Chutou logo na sequência e errou. Agora a bola sobrou, já teve torcedor gritando não. Mas ele bateu e deu um pouco de trabalho para o Maurício. Vamos nos aproximando de 32 minutos. Lançamento do Paulo César, pegou o impedimento do Aguinaldo. Veja como ele estava realmente à frente e o impedimento marcado. E agora vem a alteração do Corinthians. A saída do Marco Senna com a camisa número 8. E vem para o jogo o Luiz Mário, número 7. Luiz Mário revelado pelo Mojimirim. Teve um bom trabalho nessa equipe do interior de São Paulo.
e veio para o Corinthians no começo da temporada. Tá aí com a camisa 7 entrando no time corintiano. Corinthians vence por 1-0. Corinthians que tem 4 títulos do torneio Rio-São Paulo. O Fluminense tem 2. O Corinthians está 1 título atrás do Santos, que é o maior vencedor desse torneio. Se o Corinthians faturar esse ano, consegue. O Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo são times que têm 4 títulos no Rio-São Paulo. E os dois times estão há muito tempo sem conquistar o Rio-São Paulo, desde os anos 60. O último título do Corinthians em 66, do Fluminense em 1960. Olha o Fluminense se complicando, quase se complicando na saída de bola. Deu para o Marcão ainda recuperar. Sandro trabalha aqui na direita com o Flávio. Daqui a pouquinho o Corinthians vai mudar de novo. Vai entrar o Kreisler, número 17, no lugar do Edu, camisa 11. O Kreisler, que é de origem um lateral esquerdo. Pra ver se o Edson bota o próprio Kreisler no meio do campo ou leva o Augusto lá para o meio do campo. Vai buscando a jogada o Roger. O Rodrigo Pontes sempre na marcação do Roger. Ele tenta chegar no fundo do campo. Vai criando espaço para o cruzamento. O juiz deu a saída de bola e dá, portanto, tiro de meta para a equipe do Edson Barbosa. Está aí meio inquieto no banco de reservas. Globo 2000, no coração do Brasil. Skol, a cerveja do verão mais redondo do milênio. Carlos Alberto Parreira anda de um lado para o outro, já nem se preocupa mais com a chuva, tirou o capuz ali do agasalho, está tomando água na cabeça e o Corinthians faz alteração, a entrada do Kreisler e a saída do Edu. O Kreisler que vai jogar no meio campo, fazendo a função do Edu. A batida do tiro de meta, o Sandro desviou, mas desviou para trás e o Dinei pega a bola. Já passa o Augusto na velocidade. Dinei preferiu o toque no meio. Aí o Fernando Baiano arriscou o chute. Não pegou bem nela. O Augusto deve ter dado agora com essa aqui. Não recebeu, Kleber. É a 10ª vez que ele deve estar chegando em velocidade por trás, dando a opção maravilhosa para o jogador que tem a bola. É muito fácil. O jogador vem em velocidade, o zagueiro está parado, rola na frente. Augusto vai na velocidade e joga na segunda trave. Essa jogada mortal. Fácil, né? O gol do Corinthians foi assim. Daniel foi no fundo, cruzou. Na segunda trave o Dinei fez o gol. O Augusto se coloca sempre nessa condição. Ele dá um pique de 30 metros. Já bem aí. E 30 metros ele não recebe a bola. O jogador vira o jogo e ele volta para a defesa sem falar absolutamente nada. Acho que na hora de repente ele dá uma bronquinha também quando não recebe essa bola. Você não acha? Falar em bronca, eu acho que o Bandeira lá tem que tomar uma bronca. O seu Mário Jorge Oliveira, né? Zé Roberto Wright. É um lance difícil de impedimento que não aconteceu, a jogada era regular, mas uma bola em que o zagueiro sai, o atacante entra, sempre complica para o assistente, mas não havia impedimento. Tá bom, é uma bronquinha só. Bronquinha, de leve. Vem o time do Fluminense com o Roger, veio por baixo no carrinho Luiz Mário fazendo corte. A bola tá viva ainda, tá em jogo. Aí chegou bem o Fábio Luciano, limpou. A torcida do Corinthians está animada no Maracanã, tá atrás do gol do Maurício, fazendo a festa dela. O time vai vencendo por 1-0, o tempo vai passando, quase 36 minutos. A do Fluminense cada vez mais irritada. Daniel domina, prende bola, recebe a marcação, segura. Vem na ajuda o Kreisler. Toque aqui na esquerda para o Dinei. Agora o Augusto recebeu. Vai para o cruzamento. Não saiu bom o cruzamento e a posse de bola é do Fluminense. Tentando botar um pouco de velocidade no jogo o Fluminense. Vai vendo o tempo passar, até aquela força do Fluminense que estava pressionando o Corinthians diminuiu. Roberto Brum. Passa o Flávio. Fica com a jogada o Paulo César. Ele vai arriscar o chute, todo desvio e o goleiro Maurício cai. Faz a defesa sem maiores complicações. Tenta a reposição de bola rápida, toca bem no peito do Luiz Mário. Mas ainda no campo de defesa. É o Corinthians que está saindo devagar, está saindo sem muita velocidade. Dando a impressão que está dando uma esfriada de bola aí, de jogo, para ganhar por 1-0, que está muito bom. Você viu nas roubadas de bola o equilíbrio, 18 vezes cada time roubou a bola do adversário.
mas poucas vezes o contra-ataque acabou saindo na velocidade, que é a grande arma da roubada de bola, né? Rouba a bola e tenta armar um contra-ataque. O torcedor do Corinthians está fazendo o seu samba ali, seu ritmo, marcando. O do Fluminense está olhando para o céu, fechando o olho. Não tá gostando, não. Esse é o Kreisler. A bola espirrou. Ele segurou demais, perdeu. Então o time do Fluminense sai. Marco Brito faz a abertura, tocando aqui na direita para o Flávio. Não deu para o Rony, melhora o Marcelo. O Kreisler já está no campo de defesa ajudando. O Marcelo faz o levantamento buscando o Diney. Tentou antecipar-se o Sandro, acabou sendo derrubado pelo Diney. Roberto Brum. Toque de primeira, bom toque do Rony. Ajeitou com o peito o Aguinaldo. Já não tão bem. Aí não deu pro Roger. Ficou sentindo o Daniel. Já está de pé o jogador do Corinthians. O Fluminense ainda briga por ela no meio do campo. O Aguinaldo voltou, ajeitou, arredondou com o Marco Brito. Daí pro Rony. O Marcelo sai na cobertura dele. O Rony conseguiu o cruzamento. E aí o corte foi feito pelo Adilson. Marcelo trabalha com o Fernando Baiano. Dominou, prendeu, o Augusto passou. A bola veio um pouco atrás. O Augusto não conseguiu dar sequência no lance. De novo o Fluminense com o Marco Brito. Marcão. Parece que o peso já é mais forte para o lado do Fluminense. Os jogadores já estão errando os passes que não erravam no começo do segundo tempo. Apertaram, pressionaram, tentaram, não conseguiram um empate. Parece que agora está meio baixando um desânimo no time do Fluminense. Que é muito bom para o Corinthians, né? E vai arriscando esse chute de longe. É perigoso o chute. Bateu o Rodrigo Pontes. A bola ia quicando antes do goleiro Gabriel. Atento, ele fez a defesa. Até por isso o Parreira vai colocar sangue novo no time, Eric Faria. Vai entrar o Bruno Reis, número 17, no lugar do lateral esquerdo, Paulo César. Com isso, o Roberto Brum, que estava com a bola, vai fazer um pouco lá ao lado esquerdo, a cobertura. O detalhe é que quem ia sair era o Marco Brito, mas o Rony sugeriu ao Parreira que tirasse o Paulo César. A torcida vai pegar no pé do Parreira de novo. Presta atenção, hein? As vaias da torcida. Sei lá, Falcão, de um jeito ou de outro, o Paulo César estava indo para o ataque. Claro que a vida nossa aqui é muito mais fácil do que a do técnico, que tem que decidir lá, né? O Parreira deve ter pensado o seguinte: esse Luiz Mário que entrou, que é bom jogador, mas está entrando muito mais numa função de marcação ali no meio do que provavelmente jogador de chegada de trás. Então o que ele faz? Ele tira aquele lateral e coloca um jogador que já está no jogo, que vai apoiar, que vai chegar com mais força lá e coloca um outro jogador para tentar chegar dentro da área. Acho que o Parreira pensou bem. Vem o cruzamento para a área. Subiu o Aguinaldo, não conseguiu acertar o gol. A bola foi para fora. Aí o Aguinaldo ficou olhando, meio sem acreditar que não conseguiu acertar a cabeçada. Já fez as 3 alterações o Parreira. Ele tirou o Magno Alves, colocou o Aguinaldo. Tirou o Jorge Luiz, colocou o Roger. Tirou o Paulo César e depois o Bruno Reis. O Edson do Corinthians fez 2. O Luiz Mário no lugar do Marco Senna e o Rodrigo Pontes no lugar do Andrezinho. E o Corinthians tenta chegar com o Fernando Baiano. Acabou dando certo. Vai de novo o Fernando Baiano. Sobrou no Diney. Pode bater para definir. Grande defesa do Gabriel. Ótima intervenção do goleiro do Fluminense. O Diney ajeitou e bateu como o jogador gosta de bater, né? A bola pingando, ele encheu o pé direito nela. Foi bem o Gabriel e espalmou, jogando a bola para fora, cedendo um escanteio para o time do Corinthians. E depois do chute, o Diney foi até o Gabriel cumprimentar o goleiro. Imagem que a gente está vendo agora no replay, aí na imagem recuperada. Foi uma ótima defesa realmente do Gabriel. Quase o Diney chega ao segundo gol dele na partida, ao segundo do Corinthians no jogo. Corinthians que tem o escanteio. Aí o Luiz Mário para a batida. Tem muita pressa não o Corinthians. Bate o Luiz Mário. Gabriel ameaçou sair, não precisou. É só tiro de meta. Globo 2000, no coração do Brasil.
Embratel, para chegar perto, faz um 21. Vem o Fluminense tentando mais um gás aí no campo de ataque, tentando chegar ao gol de empate. O Corinthians se defende, o cruzamento não foi bem feito pelo Flávio. É apenas o tiro de meta. O torcedor do Fluminense vai ao desespero, vira para o lado. O time está precisando de reforços, né, Falcão? A diretoria está indo atrás, está contratando alguns jogadores. E tem essa juventude do time e um peso. O Fluminense está numa fase que está precisando. Qualquer coisa que saia errado deve pesar muito mais nas costas do jogador do que para um time que está numa fase melhor. Claro, a qualidade do time Fluminense é uma qualidade com muitas dificuldades para ter uma jogada de qualidade. Não é um time que esteja pronto, mas o Fluminense está contratando. Esse Rez é bom jogador, Fabinho que está chegando, é jogador que deve dar qualidade ao meio campo, também com o Donizete Amorim, o Aguinaldo, jogador que, embora não tenha feito uma grande campanha no Grêmio, jogador de presença diária, cabeceia bem. Enfim, o Fluminense está dando o que ele pode dar. Acho até que o Parreira está conseguindo fazer muito mais do que realmente qualquer treinador faria. O treinador competente está procurando qualificar o Fluminense mesmo sem reforço. Mas com esse reforço, acho que o Fluminense vai dar uma melhoradinha. Fluminense que ganha um escanteio ali na briga do Aguinaldo. O Marcelo tentou um toque de calcanhar, acabou dando uma complicada na saída de bola do Corinthians. E o Fluminense tem a chance do cruzamento para a área. Quase 44 minutos. Vem para a batida do escanteio o Flávio. Tirou o Marcelo. Brigou por ela ainda na frente da área o Kreisler. Ela volta aqui com o Flávio. Vai insistir o time do Fluminense. Sai o cruzamento. O toque de bola do Sandro. Ela fica perigosamente na área do Corinthians. Tirou o Marcelo e o juiz pegou a falta. Falta de ataque. Passamos dos 44. Foi um jogo tranquilo para o Loebelin, José Roberto Wright. Olha, foi um jogo tranquilo. O equívoco dele grave foi a não marcação do pênalti em cima do Fernando Baiano, que até o momento, até encerrar o jogo, não há um prejuízo maior para o Corinthians, que continua vencendo a partida. E depois, com relação ao Rodrigo Pontes, que entrou substituindo ao Andrezinho, porque para marcar, e fez 8 faltas em cima do Roger e ele deixou passar batido essas 8 faltas. Quando eu disse que ele era um árbitro médio, é por isso que o árbitro tem que estar ligado nessas situações todas do jogo. Uma delas é a persistência de faltas sobre um só jogador, e ele não fez isso, mas de uma maneira geral levou o jogo e sem um cartão amarelo até agora, que é até exagerado, porque como eu repito, o Rodrigo Pontes deveria ter sido advertido. Ele está dando uma bronca agora no jogador do Fluminense. No lance anterior, o Roger queria uma falta no ataque do Fluminense. Ele não deu e bateu boca com o Roger, mas ficou sem cartão. Realmente não deu nenhum cartão no jogo. Nós vamos até 47 minutos. Teremos 2 minutos de acréscimo. O Fluminense tentou o ataque com o Bruno Reis. Saiu tudo errado. Melhor para o Corinthians. Domina o Dinei. Fernando Baiano. Se mandou o Kreisler, também o Dinei, os dois vieram aqui pelo lado esquerdo. Chegou o Dinei na bola. Ele ficou no chão. O juiz pega a falta e o Regis fica louco da vida, dizendo que não fez a falta. Mas o juiz marcou. Corinthians vai conquistando uma vitória importante. Vai chegando o Corinthians a 6 pontos ganhos. Faltam 2 rodadas para o final da primeira fase neste grupo. Corinthians ainda pega o Palmeiras e depois recebe o Vasco em São Paulo. O Fluminense com 3 pontos ainda tem a chance. O torcedor do Fluminense está pedindo dinheiro de volta, né? Ou está querendo dar dinheiro para o time? Qual é a ideia ali, né? Está mostrando o dinheiro. Seja qual for a ideia, tá realmente insatisfeita com o time. Esse tipo de reação do torcedor, é claro, é uma reação de descontentamento com o que a equipe apresentou no jogo. É para tanto, Falcão? Olha, não dá para exigir muito do time Fluminense. O time do Fluminense é um time sem qualidade, é um time que o Parreira está trabalhando bem, mas com os jogadores que tem. Acho que vai melhorar um pouco, como já falei, com a chegada do Fabinho, vai dar personalidade ao time, mas é um time com pouca qualidade, cara. Olha a chance aí, com a bola espirrada, o Aguinaldo domina. Vem para o cruzamento, o Maurício acompanha, a bola estava longe dele, olha o Bruno Reis girando e o Marcelo mandando para longe.
E o árbitro apita o fim do jogo no Maracanã. Com um gol de Dinei, 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Fluminense. Vai a 6 pontos o Corinthians, fica na expectativa. Se terminar 2-1 para o Palmeiras lá, o Corinthians fica só 1 ponto atrás dos líderes. Vamos então acompanhar o final do jogo Palmeiras 2, Vasco 1. Luiz Roberto.